Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje comigo e com Dona Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Esperar ele avisar. Opa, já começou. Boa noite, gente. Oi, Bárbara, tudo bem? Boa noite, Elka, seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Doutor Reinaldo, seja bem-vindo. Buenas noites. Edna, tudo bem? Boa noite. Temos mais uma pessoa que está online e não deu oi para gente. Agora deu. Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Luara também. Joaquim, como você está, Joaquim? Nós estamos bem aqui, viu? Estou com a presença da nossa amiga Lúcia. Está aqui animada para hoje à noite. Oi, dona Jussiane, tudo bem? Quanto tempo? Hoje estamos longe, eu estou em São Paulo, ela está no interior. Ah, Dona obrigada, Cíntia, Elka. Agradecendo a Elka aqui as vibrações. eu não cheguei lá ainda. Ah, Cida, tudo bem? Cláudia, tudo bem? Isso aí, vamos, quando estamos em vibrações. Claudiomir, boa noite, tudo bem? Oi, Clara, como você está? Muito bem-vinda. Ó, a Cida está falando. Oi, Lu, que bom te ver. É isso aí, que bom te ver. Vamos lá, que cheguem todos aqui na nossa live. Oi, Úrsula, boa noite. Seja bem-vinda. Ô, Renato, tudo bem com você? Boa noite. Olha só, gente, boa noite a todos vocês. Hoje o nosso tema é sobre família. Pode deixar, Renato, que a Lúcia no final vai fazer vibrações por vocês. E por você também. Silvana, boa noite. Ana Cláudia, boa noite também. Sejam todos bem-vindos. Silvana, minha vizinha. Vibrações pela Luciana também. Oi, Beth, boa noite. Seja bem-vinda. Reinaldo, com a sua turma de vibrações. A Márcia também, seja bem-vinda, Márcia. Não vamos esquecer de vocês nas vibrações. Mais um minutinho e a gente começa com o tema hoje que é família. Oi, Luciana, que bom que você veio. Boa noite. E aqui foi um dia de chuva também. E onde eu estava, só choveu. Fiquei até embolorado. É. Acho que deu, né? Vamos começar. Vou fazer uma leitura. Né? Hoje o nosso tema é em família. Eu vou fazer uma leiturazinha.
de um poeminha do Casimiro Cunha, né? Depois eu faço as vibrações, eu faço a prece e a gente começa, tá bom? Carta às famílias. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lá se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nossa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa um instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixa dos teus, seja em qualquer confidência, muitas vezes nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé, o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Bonito, né? Então, com isso, meus amigos, vamos fechando os nossos olhos, deixando os nossos problemas um pouco distantes hoje, nos concentrando nesse evangelho no lar, que fazemos em conjunto, que nos permite nos ligar ao plano maior. Pedimos a proteção e a autorização para iniciarmos o dia de hoje. Que assim seja. Assim seja. Lu, eu te chamo daqui a pouquinho, tá bom? Até já. Obrigado. Então, meus amigos, oi, Thales, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem faltou. Dei boa noite para Margarete, para o Thales. Margarete, boa noite. Bárbara, boa noite. Isabel, boa noite. E Úrsula também, boa noite. Sejam todos vocês bem-vindos, viu? E o tema de hoje é em família. Gente, em família, lição 117 do Pão Nosso. E o que é a lição, né? O título, qual que é o versículo? Aprenda o primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo. Então, o que ele está falando aqui, né? E o que Emmanuel fala? É que primeiro, né, a gente tem de exercer a piedade em casa, recompensar os pais, para depois achar que a gente pode fazer coisas fora, né? Não é que a gente não pode fazer fora se a gente tem problema dentro de casa. É que o nosso esforço tem que estar dentro de casa, porque é ali que estão as nossas principais obras a serem realizadas. É ali que a gente vai, né, na nossa casa, na nossa família, que a gente vai estar exercendo, né,
o que há de mais necessário para a nossa evolução. E por que isso, né, gente? Eu vou voltar aqui, me permitem, quem já conhece, né? Quem conhece a família espiritual, a família terrena, eu vou voltar um pouquinho para poder falar disso, né? Para a gente estar todo mundo entendendo como funciona, né? A nossa família aqui terrestre é uma família planejada. Ela é uma família planejada para que nós possamos resolver algum dos nossos problemas. Que problemas? Das nossas dívidas, das nossas dificuldades, né? Da nossa falta de capacidade de amar. Então, a gente teve aquele inimigo que a gente vem se matando há vários séculos, há várias encarnações. Chega um momento que no nosso planejamento ele vai ser nosso pai, nosso filho, nosso irmão. Então a gente tem na família terrestre, nos círculos da família terrestre, a família que nos prepara a resolver os nossos principais problemas de caráter e de reforma íntima, para resolver as nossas dívidas do passado, aquelas grandes incapacidades que nós temos. Quantos de nós já não falou assim? Puxa vida, eu não consigo perdoar ele. E quando a gente fala isso, o que a gente está falando na prática? A gente está falando que provavelmente essa pessoa que eu não consigo perdoar, que eu tenho esse ódio mortal, que eu tenho essa mágoa profunda, que ela vai voltar na próxima reencarnação como nossa família, nosso parente. Porque a gente já sabe, né? Nós já aprendemos que nós estamos aqui para amar a todos. Então, quando a gente não faz isso, né, o nosso planejamento reencarnatório, o nosso planejamento das nossas dificuldades, das nossas provas, passa por isso. E qual é o melhor lugar? Família. Né? Através de um esposo, através de um filho, de um pai, de uma mãe, de um sogro, de um tia, de uma tia, de uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Então, Emmanuel começa essa lição, né? Emmanuel não. Paulo começa esse versículo, né, falando aos Timóteos, assim, que primeiro a gente precisa aprender a ter piedade dentro de casa, dentro da nossa família, para que a gente possa ter capacidade de fazer o bem fora, ter esta piedade para fora. Porque se a gente não tem nem dentro de casa, que são os nossos próximos, quem será, né? Como conseguiremos? Então, continuando, a gente tem um equilíbrio, né, na nossa família, para que a gente tenha a dificuldade no limite da nossa capacidade, né? Então, a gente explicou aqui que é a família terrestre, mas nós temos a nossa família espiritual também. E a nossa família espiritual é diferente, porque ela está ligada aos nossos verdadeiros sentimentos. Ela está ligada a quem se afiniza com a gente. Então, a nossa família espiritual é uma família onde a gente se encaixa com mais naturalidade. E por isso que muitas vezes a gente estranha demais. Por que eu estou aqui passando isso, passando aquilo? Não seria mais fácil se todo mundo se amasse? A gente fica com esse sentimento de perda, porque nós temos uma família espiritual, né? Estamos aqui na família terrestre por aprendizado, né? Mas o foco aqui é a gente entender que a gente tem que ter piedade respeito aos pais aqui, na nossa família, né? Mas essa família que Paulo está falando não é a família inteira, né? As 500 pessoas que têm o mesmo sobrenome que a gente. A gente está falando daquele núcleo próximo, daqueles que são mais próximos,
né? Do irmão, irmã, filho, filha, pai, genro, e aí vai, aquela família próxima que está todo dia junto, que está sempre junto, né? E eles citam, o Emmanuel fala aqui que bom pregador e mau servidor não combinam. O que ele está querendo dizer com isso? Eu falo muito, eu pratico fora de casa e não pratico e não consigo praticar dentro de casa, né? É a hipocrisia, né, da fala ser diferente da execução. Né? A luta em família é problema fundamental da retenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, primeiro, né? A gente está falando sempre de nós, né? Nós temos isso, né? A gente não vai colocar esse peso de servir para as outras pessoas, certo? Porque senão a lógica já deu errado aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês analisassem é que não tem família que não tem problema, que não tem coisa para resolver, tá? Não existe família perfeita. Não existe família onde todos se entendem, não acontece nada, é uma família de anjos. Isso não existe. Existem com mais, menos problemas, que já resolveram parte deles, que estão buscando resolver outros, né? Que tem um ponto lá que concilia tudo, que cala os problemas, tem outras que já estão resolvendo. Tem famílias barulhentas que brigam com barulho, tem famílias que brigam com silêncio, se ausentando. Tem todo tipo de família. Mas o nosso dever aqui é estudar o que está acontecendo com a nossa família e se nós estamos sendo servidores de verdade dessa família. Estamos agindo com piedade dela. Então, hoje, nesse tema em família, que é um tema gostoso de falar, gostoso de entender, gostoso de conversar com vocês, eu queria que vocês pensassem comigo. O que na nossa família a gente precisa agir com mais piedade? Não é tão fácil, né? Porque quando a gente pensa no problema, já sobe até o sangue aqui, né? A gente já fica um pouco nervoso, a gente já fala assim, gente, se fosse fácil, não tinha nem tema disso, né? Então não tem tema assim, como respirar, não tem tema como comer, não tem tema disso no Espiritismo, tem tema assim, de reforma íntima, para abrir os nossos olhos, para a gente discutir. Então família é um tema que quando a gente fala dos problemas da família, a gente tem que estar muito dedicado a perceber o nosso papel. E aí eu vou dar uma notícia que talvez vocês não estejam tão cientes disso. Vocês são os acordados. São os cristãos que a gente fala nesse tema. Quem já está ouvindo o Espiritismo, quem está ouvindo as palavras de Jesus, já acordou para essas notícias. Então somos nós os responsáveis por ter piedade. Somos nós os responsáveis por resolver algumas coisas dentro da família. Porque somos nós os acordados. Somos nós os de olhos abertos. Então imaginemos numa situação que todo mundo está dormindo ou de olho fechado, né, e está chegando um perigo. São os acordados de olhos abertos que vão providenciar a proteção desses que estão dormindo, ou que ainda não acordaram tão bem para a boa nova como nós. Poxa, gente, não é tão fácil assim, né? Poxa, André, não vai ficar fácil. Não, não é fácil, gente. Se fosse fácil, a gente já tinha feito. É difícil, necessita de muito exercício, de muito foco, muita piedade, muita oração, né? Para a gente chegar lá e não ter um piripaque, não aumentar as nossas dívidas, né? Fazendo um burburinho, criando problema. Porque na ignorância, criar problema já é
aumenta a nossa dívida, imagina sabendo de tudo que a gente sabe como vai ficar a nossa dívida, né? Muito pior. Então a gente precisa ter uma piedade ativa. Uma piedade que vai atuar nas zonas de problema, com paciência, diálogo, disciplina amorosa, esperando, agindo como Cristo. Se você está na dúvida do que você tem de fazer, você tem de pensar assim: o que Cristo faria no meu lugar? Porque os acordados, quem já está ciente do cristianismo, quem já é espírita, né? E Emmanuel fala que basta 2 minutos de evangelho para a gente já ter mais responsabilidade. E pelo que eu estou vendo aqui, nós já estamos com quase 20, não, 15. Então, vocês já estão, tudo passou do limite do que Emmanuel falou. Né? A gente já conhece, a gente já está estudando. Então, gente, quando a gente está falando da nossa família terrestre, a gente tem de ter um pouco mais de noção. Primeiro, a vida é curta. Os laços consanguíneos são curtos, a convivência diária, mas os laços são curtos. Então, essa família tem uma função pedagógica de educar-nos, de nos ensinar a tolerância, reeducar a tendência, para aprender o outro lado, como o outro lado pensa, aprender às vezes renúncia, né? A gente tem de lembrar também que não tem união casual. Prestem atenção nisso, gente. Isso foi planejado, né? Nós planejamos a nossa reencarnação, planejamos em que família estaríamos, planejamos as nossas dificuldades, planejamos inclusive o acesso à informação para entendermos melhor as nossas dificuldades. A família, em geral, essa nossa família terrestre, ela é uma mistura, né, de hospital com oficina. Já pararam para pensar nisso? Eu gostei desse exemplo. Por que oficina? Porque a gente treina, né? Perdão. Oficina naquele sentido de academia, de exercício, né? Da gente praticar uma coisa, né? Então a gente treina virtude, perdão, cooperação, né? A gente treina tolerância. E por que hospital? Porque a gente vai acolher da família sem julgamento, deveríamos, né? Com piedade, sem julgamento, cuidando sem perder o amor, sem perder firmeza, mas cuidando, acolhendo, né? Todos nós temos capacidade de acolher alguém da nossa família que esteja passando por dificuldade. E isso é o nosso hospital da família. E aí a gente tem o outro lado, que é a família espiritual. Na família espiritual, as coisas são um pouco mais fáceis, porque a gente tem afetos que atravessam existências, que estão ligados a gente por afinidade, por laços morais, né? Por sequências de existências em conjunto. A gente tem o mesmo propósito, provavelmente um propósito de evoluir conjuntamente, ampliando o nosso amor. Puxa, que legal! Mas será que eu tenho alguém assim no meu convívio, da minha família espiritual? Ah, tem um teste bem fácil. Eu vou ensinar vocês, caso vocês não saibam. O teste para saber se é da sua família espiritual é simples. É só ver se você tem aquela afinidade instantânea e duradoura com aquela pessoa. Se você tiver, ela é da sua família espiritual. Legal, né? Tenho certeza que vocês estão pensando ali, encontrando um ou outro que é da sua família espiritual. Né? E com isso, gente, essas pessoas que estão em volta da gente, né? Elas estão também nos apoiando, né? Ela está nos ajudando. Por quê? Né? Porque a família terrestre é um estágio prático
do que nós aprendemos. Né? E a família espiritual, né, é um tipo de uma ponte que a gente tem, né, que está nos circulando, é uma ponte que nos conecta ao bem maior, ao nosso Jesus. Então pensem sempre assim, gente, que a gente está praticando dentro de casa tudo que a gente aprende. Se a gente dentro de casa não consegue ser, né, bondoso, né, como ele mesmo fala, né, se a gente não consegue praticar dentro de casa, como a gente vai ter constância fora de casa? Se a piedade dentro de casa é tão difícil, como que a gente vai ter piedade fora de casa? Se eu não tenho disciplina dentro de casa, como que eu vou ter disciplina fora? Né? Vocês concordam comigo? Vocês estão quietinhos, vocês mandaram. Olha, tem bastante gente hoje. Nós estamos em 30 pessoas. É bem legal ter todos vocês aqui. Mas eu gostaria que vocês comentassem comigo também. Não me deixem sozinhos. Né? Porque quando a gente está falando na palestra ali no centro na quarta-feira, vocês dão sorrisos, vocês fazem assim com as cabeças. Né? Aqui o jeito de vocês concordarem, darem oi pra gente é no chat, tá? Mas voltando aqui ao tema, né, a gente tem um papel. E o nosso papel na Terra, nessa que é a nossa evolução moral, a nossa reforma íntima, né? O primeiro local que a gente começa a fazer isso e é exercitado a fazer isso é dentro de casa, na nossa família próxima, né? E ele tem outro parte aqui que ele fala que é recompensar os pais. Recompensar os pais é uma gratidão concreta, uma gratidão com ação, que inclui atenção, tempo e amparo. Não é apenas dizer que gosta da boca para fora, ou apenas dizer que respeita. Na nossa vida agitada do dia a dia, é difícil a gente ser grato. Cada dia é mais difícil a gente praticar essa gratidão. Com nossos pais, isso é obrigação. Mesmo que eles sejam difíceis. Mesmo que eles sejam complicados. Dar limites faz parte também, mas não significa abandonar. A piedade que ele pede não é uma piedade de aceitar tudo, é uma piedade transformadora. Porque a gente tem de se esforçar, gente, de resolver os problemas. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem família que briga, né? Tem família que é bagunçada, que briga o tempo inteiro, grita e tudo mais. Tem família que é silenciosa, mas não é que eles estão bem, só não estão brigando. Ficam mudos por semanas, muda por meses, né? Então, como a Luciana aqui disse, ó, realmente é uma prova, um exercício diário. É isso mesmo, Lu. É um treinamento, como o Emmanuel diz aqui. Mas, gente, se a gente não se esforçar com exemplo, com disciplina, com amor, a gente só vai piorar. Não vai melhorar. O primeiro passo é nosso, dos acordados, das pessoas que sabem o que está acontecendo por trás, das pessoas que já aceitam Jesus, das pessoas que mudam o seu comportamento para serem pessoas melhores. Né? Há uma brincadeira que algumas psicólogas fazem e eu vi hoje, é assim, a gente faz terapia, né? Quem está fazendo terapia porque outros não fazem. Não é assim que a gente ouve às vezes? Então somos nós que temos de dar o exemplo de transformação, para que com o nosso exemplo
os outros aprendam da nossa família e aos poucos vão se modificando. Então, tem um monte de problema que são aqueles probleminhas, são aqueles cupinhos corroendo a harmonia do lar que muitas vezes a gente finge que não vê. A Durvalina disse assim que nós somos testados todos os dias, e é verdade. Com paciência, né, testando os nossos limites, porque quem mais sabe o que nos irrita que não nossa família? Hein? Quais são as pessoas na face da Terra que mais sabem nos irritar? É a família. Quem mais sabe pisar no nosso calo? É a família. Então, é ali, né, que a gente tem os pontos principais para a gente tratar. Mas tem regiões da nossa família que a gente pode dar mais atenção, como todos, e buscar comunicação, buscarmos sermos ativos nisso. Por exemplo, comunicação. A gente pode melhorar a comunicação da nossa casa, nós evitando interromper os outros, evitando ser irônico, né? Fazendo conversa ativa em vez de ficar no celular. Coisas desse tipo são comunicações reais. Provocando a outra pessoa a conversar, aquela que não conversa. Porque, gente, se você está pensando assim, não vou falar mais porque ele não muda, perdeu o sentido da família e de ser um estágio ativo onde a gente vai aprender. A gente não tem o direito de se arrepender até o último segundo da nossa vida, ou até no mundo espiritual a gente não pode se arrepender e mudar o rumo da vida? Isso mesmo. Então por que eu não posso aprender uma coisa nova, ou aprender ou mudar um comportamento em qualquer momento da vida? Então, mudar a comunicação da casa, se esforçar para que a comunicação da casa aconteça de maneira mais transparente, mais fluida, com mais verdade, é fundamental. Mas para isso eu tenho de ser também um pouco mais aberto à crítica. Não ser o senhor da verdade. É um equilíbrio, né? Se eu quero ouvir do outro lado, né, que se comunique melhor, que fale mais, eu tenho de ouvir o outro lado. Não é despejar a minha verdade. Concorda? Pois é. Então, comunicação é um lado que toda família pode melhorar. Mas o que mais que toda família pode melhorar? Por exemplo, nos dias de hoje, com tanta dificuldade financeira, transparência na economia, nas finanças, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante os nossos filhos, que vão descobrir que as coisas não caem do céu. Vão descobrir as escolhas que nós, pais, fazemos, às vezes, para que eles tenham um pouco de conforto. Mas meu filho não dá bola para isso, tal. Não dá bola agora. Mas a constância nessa atitude, o esforço de sempre estar falando e contando essas coisas, vai fazer com que ele aprenda. Outra coisa que é muito importante para manter uma família equilibrada é o culto do Evangelho no lar que a gente está fazendo aqui. Que a gente está fazendo aqui, mas que pode e deve ser feito com toda a família reunida. Puxa vida! Como que eu faço Evangelho no lar? Evangelho no lar. Gente, tem tudo aí na internet como faz, tudo. Eu não vou entrar no detalhe, mas num dia e hora marcado, uma vez por semana, faça uma oração, leia um livro do Evangelho em voz alta, comente esse livro com a outra pessoa, ouça o comentário das outras pessoas da sua família, encerre com uma oração. Isso, na sequência das semanas, na sequência dos meses e anos, vai proteger o seu lar, vai proteger a sua família.
Então, quando a gente está começando a se preocupar com a família, né, do jeito que o Paulo nos ensinou, a gente começa a atuar nos problemas da nossa família com planejamento. Então, eu estou tendo uma piedade, mas estou tendo essa piedade que age, que planeja a transformação da família. Eu não ajo por impulso e nem espero que as coisas se mudem magicamente. Eu só não imponho, eu não saio berrando, eu não saio gritando, eu não saio expulsando as pessoas de casa, mas eu saio organizando para que ao longo do tempo, ao longo dos anos, as pessoas percebam a mudança. E aqui alguns ensinamentos é transparência, comunicação clara, divisão das tarefas, culto do evangelho no lar. Mas não esqueçam do exemplo principal aqui, que é nós. Nós somos exemplo. Então vai mais uma coisa por último aqui. É o exemplo de pedir perdão, de reconciliar quando errarmos. Olha, aqui a Úrsula está falando assim, e quando o outro não aceita, se afasta, até quando insistir? Acredito que sempre é válida a tentativa, apesar da negativa. Eu também acho que vale sempre a tentativa, mas também respeitando o outro lado. Mas a gente não pode desistir nem de orar e nem de mudar, de mostrar a nossa transformação através das nossas palavras. Então é um conjunto de coisas que vai tocar a outra pessoa e fazer ela perceber: puxa vida, vale a pena eu falar com ele de novo, vale a pena eu ouvir de novo, né? Então, quando a gente está falando aqui da família e dessa transformação de nós atuarmos com piedade, atuarmos ativamente na família, nós estamos falando de planejar, gente, de se preparar. Não fazer a coisa na loucura. Não fazer a coisa sem planejamento. Você já viu alguém aprender com um professor que não planeja a aula? Então, nós lá do outro lado, quando estávamos planejando a nossa reencarnação, planejamos a nossa família, quem está com a gente, pai, mãe, filho, filha. Sabíamos que íamos ter problema com A, com B, com C, né? E ao ver tudo isso, planejamos também o nosso acesso à informação, para que nós pudéssemos mudar, pudéssemos ter a certeza da nossa evolução, para que com isso ser o exemplo dentro de casa, o exemplo transformador. Lembremos de Jesus, que não acusou ninguém, que não agrediu ninguém, que apenas usou do seu exemplo e da sua palavra para mudar o mundo, e a gente está falando deles até hoje. Então, para encerrar, né, eu vou lembrar vocês, né? Tem um pontinho antes de encerrar aqui que eu queria pontuar aqui. Quando a gente estiver fazendo as coisas, fazendo essas coisas, a gente vai perceber sinais de progresso. E esses sinais de progresso, o que é? A gente vai ver as pessoas tendo menos teatro dentro de casa, mais cooperação. A gente vai ter mais serviço sendo executado, serviço do bem, tá, gente? Mais ajuda um ao outro, né? A gente vai ter menos, ouvir menos porque eu e como eu posso ajudar agora. Então, isso significa que esse lar está começando a se transformar, que a gente está resolvendo os pontos de atrito dessa família. Então, meus amigos, antes de encerrar e passar de volta a palavra para a nossa Lu, eu vou ler só mais uma historinha para a gente, tá? Para vocês saírem aqui desse pensamento em família, já planejando não só o que a gente vai fazer nessa família, na nossa família de hoje, mas começar a planejar a próxima família. Então vamos lá. Esse texto é do livro Ideal Espírita, Vem Aí, por Valério.
A jovem casara-se com um homem amado, contudo, não suportava a sogra. A nobre dama recebia da nora injúrias, remoques e humilhações. Não podia acariciar o filho, sob pena de ver repetidamente insultada. Não conseguia trabalhar, coagida pelas críticas incessantes. Se tentava explicar, se era interpretada por descortês. Se doente, era obrigada a sofrer pesado martírio, para que o filho não sofresse mais que ela própria. Aproveitando-se de viagem longa do esposo, que se ausentara em serviço, a nora expulsou a velhinha numa noite de frio rude e com tanto desconforto perambulou a infeliz, que voltou a casa depois de 5 dias, simplesmente para morrer. Anos rolaram entre as saudades do filho e as queixas da esposa, que nunca se reconciliara com a sogra. Entretanto, chegou o dia que a nora também desencarnou, e ao perguntar pela sogra, veio a saber, espantada, que ela estava em seu próprio lar. Reencarnara-se desde muito e recebera-lhe extremo carinho na posição de filha caçula, tendo ficado na terra com apoio efetivo do próprio pai. Não vale o cultivo de aversão de qualquer natureza, porque todo o universo vive equilibrado na lei do amor. Quando você estiver a ponto de odiar alguém, não se esqueça que a reencarnação vem aí. Boa noite, meus amigos. Muito obrigado por hoje. Oi, gente. Ai, André, ótima palestra. Amei, amei, amei. Vamos em frente com nossas famílias, né? Então, vamos lá, minha gente. Muito boa noite a todos. Para quem eu já falei, para quem eu não falei, estamos aqui junto agora para fazer as vibrações. Agradeço pelas vibrações de todos também. E vamos fazer, então, aqui o nosso papel agora, importante, não só pelas famílias, mas que a gente precise fazer o nosso papel pelo mundo. Então, vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, preparando nossas melhores vibrações do fundo dos nossos corações, com muito amor, tolerância, compreensão, compaixão, todos os melhores sentimentos que, em nome do Mestre Jesus, serão recolhidas pelo plano espiritual e levadas aonde se fizer necessário. Intensificando essas vibrações com todo o nosso sentimento, vamos vibrando por todo o planeta. O planeta hoje que se encontra aí com vários focos de guerra, desentendimentos. Então, por Israel e todos aqueles envolvidos nos processos do Oriente Médio, pela Rússia e para a Ucrânia, na África, aqui no Brasil, Venezuela, países limítrofes, enfim, vamos fazer todos os nossos melhores sentimentos para que o plano espiritual e o Mestre Jesus possam levar aos dirigentes amor, luz, compreensão, entendimento, para que essas guerras possam acabar, para que possa chegar ao entendimento sobre todos esses papéis materiais, para que a paz possa reinar entre todas as religiões, entre todos os povos, que possamos vibrar pelo nosso Brasil. Brasil esse que enfrenta também momentos complicados no Rio de Janeiro, em outros lugares também, que o plano espiritual possa trazer alento a muitos corações, a toda a população, que a gente possa vibrar por nossos dirigentes, que eles possam ter todo o amparo do plano espiritual para fazer o melhor pelo povo brasileiro. Que possamos vibrar muito especialmente por todos os irmãozinhos que estão com os nomes no chat, que cada um possa receber, em nome do Mestre Jesus, tudo aquilo que precisam, que podem, que merecem, que possam receber amparo do plano espiritual. Que muito especialmente possamos vibrar pelos desencarnados hoje. Hoje é dia de finados, dia em que nos conectamos de alguma forma com aqueles que nos precederam a pátria espiritual. Então, que eles possam receber todo o nosso amor, toda luz, toda saudade em forma de corações, de flores, de coisas gostosas que o plano espiritual possa retirar de nós e levar
a cada um desses nossos queridos desencarnados, porque afinal daqui a pouco todos estaremos nos reencontrando. Vamos vibrando com muita intensidade por aqueles que estão moradores de rua, por aqueles que estão envolvidos em vícios de todas as espécies, por jovens desencontrados, por idosos abandonados, por casas de socorro, por orfanatos, asilos, delegacias penitenciárias, por hospitais, onde haja um leito de dor, que ali o plano espiritual possa estar fazendo essa anestesia em cada um, para que cada um possa saber o papel da doença na sua vida e por que estão ali passando com serenidade, com fé, com compreensão, para que isso tudo passe o mais rápido possível. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no vale das trevas, no vale dos suicidas, que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas, para as equipes socorristas que sempre ali estão e que possam recolhê-los para início de sua jornada. Que possamos vibrar com muito amor, com muito carinho e com muito afeto por todos aqueles que se encontram em desequilíbrio do corpo, da mente, do espírito, aqueles que se encontram com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, neste momento câncer, por doenças neurológicas, então Alzheimer, Parkinson, demências em geral, doenças ortopédicas, doenças de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, que todos possam olhar para essas patologias e enxergar o aprendizado que existe em cada momento destes processos. Que possamos vibrar por todas as caixinhas que temos no centro, na sala de passe, na recepção, por cada um que colocou um nome ali, que o plano espiritual possa levar essas vibrações de amor. Que possamos vibrar com muita intensidade por nossos desafetos, dentro muitas vezes de nossas famílias. Que possamos vibrar o perdão, a luz, a compreensão, o entendimento, para que possamos nos perdoar nesta encarnação, para que não tenhamos que novamente ter que fazer esse aprendizado. Que possamos vibrar muito por nossos lares, que a luz do Mestre Jesus e de toda a sua equipe possa entrar em cada um dos lares, por todos aqueles que ali se encontram, todo irmãozinho que se encontra ali perdido possa ser encaminhado, e que a luz do Mestre Jesus possa retirar miasmas, impurezas, formas, pensamento, para que nossos lares fiquem limbados na luz e na paz do Mestre Jesus. E que finalmente possamos agradecer e possamos vibrar por nós mesmos, que possamos ter força e foco na nossa reforma íntima, que possamos compreender as nossas dificuldades e nossas dores, porque elas representam um grande aprendizado que cada um de nós, na sua intensidade, vem vivendo. Que no momento das dores maiores, sejam quais forem, possamos recorrer à prece, ao Mestre Jesus, ao plano espiritual, aos médicos do espaço, que possam olhar por nós e nos fortalecer para encararmos com força e determinação as nossas enfermidades. E com toda a gratidão no coração, vamos agradecer a todas as equipes que sempre conosco estão neste Evangelho, presencialmente, nos nossos pensamentos, as equipes do Núcleo Espírita Plano Maior, encarnados e desencarnados, que sempre estão ali conosco, nos amparando, nos iluminando, e que todas as equipes de socorro possam receber do fundo do nosso coração o amor e a gratidão por esse momento desse Evangelho. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. E assim, gente, uma semana luminosa para vocês, uma semana maravilhosa. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Nos vemos novamente na quarta-feira, para quem é de segunda, terça, quarta. E no domingo, novamente, para quem estiver por aqui. Excelente semana a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.